Ok, voltamos. Olha só, quero agradecer o pessoal que está participando com a gente aqui do programa, muito obrigado. As pessoas que estão sempre nos acompanhando aqui. Você vê como a gente trouxe hoje notícias importantes, né? O acidente, mais uma tentativa de furto ou de arrombamento, né? E o caso da menina, da Gi, né? Que é uma atleta que representa Teresópolis, campeã sul-americana na categoria, né? Levantamento de peso, até 42 quilos, até 42 anos, uma coisa assim. Bom, enfim. E agora a gente vai conversar com o Vanderlei sobre um momento que antecede o dia 1º de janeiro. O dia 1º de janeiro do ano que vem, 2025, no Brasil inteiro, é o dia da posse de prefeitos e vereadores. É no dia 1º de janeiro. Final de governo. Como é que o Vanderlei está vendo a final deste governo? Qual é a expectativa para a Câmara de Vereadores e para o próximo prefeito e vice-prefeita? Que é o caso Leonardo e a doutora Faf. Nós vamos falar também sobre o lançamento do livro e de uma matéria que tem no Jornal Diário de hoje falando sobre barulhos na cidade. E como a nossa cidade está barulhenta, hein? Tudo isso e muito mais, Vanderlei, é contigo mesmo a partir de agora. O que é um governo de transição? Bom dia, Hélio. Cá estamos, né? Governo de transição. Tá acontecendo agora, começa hoje, né? Começa hoje, né? O governo de transição, o governo que entra, o governo eleito, já escolheu aquelas pessoas que vão entender como é que está a máquina e buscar informações para chegar em janeiro, não pegar a coisa completamente no escuro, né? Ter uma ideia do que aconteceu, do que está em andamento, do que ainda está sendo feito agora, está sendo iniciado agora no governo e que vai pegar ali já acontecendo no início de janeiro. É um momento das pessoas entenderem como ela funciona administrativamente. Nas secretarias de ponta não há nem muita necessidade desse entendimento, porque já lidam direto com o público com o que tem, né? O que vai ter em janeiro não é irreversível, né? O novo governo pega a prefeitura de um jeito e vai ter que adaptar essa administração que entra até moldar a forma como ele quer realmente, o novo prefeito quer tocar a cidade. Mas é preciso que se entenda como é que está a questão da administração, da Secretaria de Administração, da Procuradoria, dos processos, dos precatórios que vai chegar precatório ainda até o fim do ano, ou agora entra no recesso do Judiciário daqui em breve, e tudo vai desembocar em janeiro. Qual é o volume de dívida que vai começar a ser cobrado em janeiro, né? Que contratos. Como é que estão os contratos? Estão vigendo? Tem contrato vencendo? O governo que entra tem que saber o que está acontecendo. E por isso essa equipe são 10 pessoas, né? 10 pessoas, que o prefeito escolheu, pessoas de confiança dele, pessoas que entendem dessa questão administrativa, que se relacionam com os secretários que estão lá para dar as informações necessárias. Daí são pessoas conhecidas, né? Carla da Educação, Cristiano Menezes, advogado, Fábio Santana da Câmara, tem um bom conhecimento de como funcionam administrativamente as coisas. A Karina, o Leonardo Maia, lembra dele, né? Foi do Laete, tem um bom entendimento da questão do meio ambiente, da questão do lixão, essas questões que são importantes, que já chegar em janeiro saber como é que funciona, né? O Peto, da área da saúde, foi prefeito, é um bom nome para essa governo de transição, porque ele sabe como é que é terminar um governo, porque ele terminou 2, né? Terminou o que ele estava concluindo do primeiro mandato, que ele assumiu como vice-prefeito, assumiu a prefeitura, e depois terminou um mandato de 4 anos. Então, os dois André, né? O André Soares e o André Muniz, são 2 também da área administrativa, têm bom conhecimento da máquina, os 2 já trabalharam na prefeitura como secretário. O André Luiz, ele foi secretário no governo Tricano. Sim. Secretário de Fazenda. Depois ele foi secretário de Magé e acho que Volta Redonda também. Ele é administrativo, né? São esses elementos, são essas pessoas que entendem como a máquina funciona, para elas poderem entregar porque como é que funciona a prefeitura? Ela tem as secretarias meio e as secretarias fim. Então essa transição ocorre muito nas secretarias meio. São aquelas secretarias que são os garçons das secretarias fim.
serviços públicos na ponta, cultura na ponta, saúde na ponta, educação na ponta, são as que lidam com o público, né? E essas lidam com os papéis e com os procedimentos. Tem fazenda, administração, que a gente sabe ali. Ó, fazenda, administração, educação, importante, procuradoria. Se a educação estivesse funcionando, nem precisasse, talvez, de um elemento da educação do governo que entra no governo atual. Mas a educação está tão perdida, está tão destrambelhada, porque não vai dar tempo de chegar em janeiro e logo em seguida abrir as escolas, porque as escolas não estão funcionando. Então tem que entender como é que é isso, para ver o que está concluindo de obra que vai ficar pronto até o fim do ano, o que fica pronto no início do ano, com o que a nova secretária vai poder contar do que já é existente, né? Então, essa é uma necessidade. E a transição, ela já vinha sendo feita antigamente de forma, assim, meio que de cortesia, né, entre o governo que sai e o governo que entra. Nós sempre tivemos aqui uma relação muito amistosa entre os prefeitos que saem e os prefeitos que entram. Está aí, vamos ver lá atrás, o Flávio teve um grande evento na prefeitura para receber o Malhardes, entregando a prefeitura em 73 para ele, e olha que era um MDB e Arena, são dois elementos de correntes distintas, na época era complicado, né? E depois em 76 a mesma coisa, o Pedro assumindo a prefeitura entregue pelo Malhardes, e o Malhardes fazendo um evento de entrega da prefeitura para o próximo governo. Isso é uma coisa muito elegante de quando você termina um governo assim, né? Isso tudo na camaradagem, não era por lei como é agora. E depois você vai ter, aí deu ruim, né? Quando chega em 88, o Tricano renunciou um dia antes para não ter que entregar a prefeitura para o sucessor. E aí foi preciso informar o vice que ele era prefeito, faltando algumas horas para terminar o mandato. Eu conto isso no livro 1922. Robertinho, né? Robertinho, gente muito boa, né? Robertinho foi muito importante na vitória do Tricano em 88, né? Verdade. E depois ele teve uma participação meio para completar a chapa do Gerson, né? Lembra que ele foi vice-prefeito do Gerson? Vice-prefeito. 2016, né? Então você tem essas características, né? Só que de uns tempos, agora recentemente, já no governo do Petto para o Jorge Mário, em 2008, foi feita uma transição. A transição foi em dezembro, os secretários, aí no caso já são os secretários que iam assumir as pastas, foram interagir com as secretarias onde eles iriam trabalhar, que já estava escolhido o governo, em novembro já tinha sido definido todos os nomes. Então, como é que funciona, quais são os espaços que ela vai ter que administrar. E teve um entendimento também da Fazenda, da administração, desses setores de meio da prefeitura. Mas não havia legislação nesse sentido. Agora não, pela lei orgânica nossa, o gabinete de transição é uma exigência da lei, ou seja, você tem que, faltando aquele período depois da eleição, a partir de tantos dias, a prefeitura tem que fazer um decreto regulamentando a transição, oferecendo aqueles elementos que vão estar à disposição para informar ao novo governo, aos novos elementos do governo, para dar um entendimento da prefeitura e oferecer todas as informações. Essas pessoas que entram agora, que estão já a partir de hoje no governo, atuando em parceria ali, interagindo com os secretários de pasta, eles têm uma obrigação, eles são ali meio que fiscais de um procedimento para poder entender o que está acontecendo, mas são informações desse governo, né? Ou seja, não se sai de lá informação, não se leva papel para casa, não se toma decisões, embora esses cargos possam ser até remunerados. Né? Você pode, o governo que entra, o governo que sai, tem que ter os cargos para nomear essas pessoas, elas ganham para isso, porque é um trabalho que eles estão fazendo. Né? E isso veio recentemente, o Ministério do Planejamento, você lembra disso? A Tebet criou uma cartilha para ensinar os municípios como que faz transição. Porque nem todos os municípios têm essa... A gente está aqui muito pertinho do Rio, né? A gente está do lado da capital cultural do país. Então, a gente sabe mais do que os outros municípios lá nos cantões. Né? Nos cantões, os coronéis que assumem as prefeituras, eles não admitem entregar. Leva papel para casa, fotógrafo, faz igual o Trump fez nos Estados Unidos, leva tudo, guardou no banheiro dele lá. Isso não se permite mais, né? Nesse novo modelo que a gente vive de sociedade, é preciso você entender que você está ali empregado do povo ao longo de 4 anos. Se o povo não te quis de volta ou não elegeu o seu sucessor, problema seu, você tem que entregar a máquina em condições de funcionar. Então, esse gabinete de transição foi
conquista desse período mais recente, mas que já vinha sendo feito na camaradagem da relação entre o governo que sai e o governo que entra. Então, isso durante esse final de ano, né? Porque isso demora ainda, pelo menos mais de um mês, uma transição dessa, né? A transição vai até o final do ano. Até o final do ano. E aí é onde tem um entendimento. Porque, como são pessoas técnicas, nas áreas a gente aponta ali a gente consegue apontar ali 5 secretarias. Inclusive a saúde, que também tem que ter uma transição. Saúde e educação são secretarias que estão muito complicadas, né? E elas não funcionam de forma transparente. Agora, então esporte, é preciso você ter um entendimento. Esporte, cultura, turismo não é necessário. Não é necessário. Agora. Não é necessário esses elementos estarem no governo de transição, porque esse gabinete de transição são gabinetes que coletam dados, então eles vão trabalhar para definir as necessidades e a realidade de todas as secretarias. Elas não estão ali. A administração não está ali para cuidar da questão dos papéis da Secretaria de Administração. É para entender como é que a administração está lidando com as secretarias de ponta. Então, é um procedimento de conhecimento da máquina, para que as pessoas... Inclusive, o prefeito eleito falou, acho que numa entrevista aqui contigo, que esse entendimento é que vai amadurecer ele com relação a alguns nomes. Porque ele tem ele tem uma opção de muitos nomes e às vezes tem pastas que ele tem 2 ou 3 nomes. Qual é o melhor nome? A partir do entendimento dessa máquina é que ele vai optar por esse ou aquele. Então você vê que até nisso tem uma sabedoria, agora, tem uma política para se resolver assim. Ô Vanderlei, especulando mesmo, o que você acha que o prefeito vai encontrar? O novo prefeito? Cara, você vê, hoje... O prefeito que está aí, ele não desistiu dos projetos dele, de realizar as coisas que ele prometeu. Hoje mesmo ele está derrubando o Abrigo Sopão. Então, ou seja, lembra do novo Sopão maravilhoso, Sim. Primeiro do mundo? Ele vai sair. Se ele está derrubando o prédio hoje, que é um prédio que poderia muito... Lá na Tenente Luiz Meirelles. Embora tenha passado por um incêndio criminoso, ou sei lá, e aquele prédio é da prefeitura... ele pretende fazer ali um novo Sopão e entregar no final do ano, porque senão não faz sentido derrubar uma construção que poderia muito bem ser recuperada. Telhado está lá, a estrutura está lá, as paredes estão lá. Então era só cuidar do reboco, fazer alguma revitalização, trocar a telha quebrada, não é entregar um terreno para o prefeito que entra. Então, certamente que ele pretende, nesses 2 meses aí, nós temos um mês e quase 2 meses ainda de governo, ele pretende entregar um novo prédio, então, tem que ser algo, no terreno que ele... Tem que ser algo de muito bacana, porque o que está lá está pronto. Só falta recuperar. Não tem nada lá mais, que a máquina derrubou hoje de manhã. Não, já derrubou então, né? Eu não sei que eu não passei lá. É complicado. O governo... quando você pega uma administração ruim, suceder uma administração ruim é muito complicado, porque você tem esses... Além das incompetências administrativas, que são muito comuns nesse governo que está aí, você tem esses equívocos, né, que se comete, maldade até, né, derrubar um prédio que pode ser recuperado só para criar um terreno que não vai ter utilidade nenhuma. O governo já acabou, está na hora de limpar as gavetas, não é hora, olha o prédio do Sopão aí. Né? Esse prédio é então, funcional. Esse prédio foi derrubado hoje? Isso foi derrubado hoje, eles estavam derrubando isso lá. Claro, pegou fogo, mas olha aí, dá para recuperar, meu caro. Porque isso a estrutura dele a estrutura está boa, a estrutura de ferro está boa, as paredes estão boas, né? E é um prédio funcional, né? Onde você vai construir, sair do zero para fazer um prédio funcional como esse, vai ser muito difícil para um governo que entra. Então, ou seja, o Sopão que poderia ser resolvido, ser reaberto em uma semana, qualquer secretário de desenvolvimento social que tenha capacidade consegue colocar isso em 15 dias, 20 dias para funcionar. Consegue. Logo no primeiro mês já é só chegar, dar um faxinaço, cuidar do reboco, colocar as janelas, busca parceria junto às empresárias que querem doar uma porta, uma janela, um vidro, consegue tudo. Isso você está lidando numa sessão de emergência. Então, trocar o piso, nada de luxo, né? Daria para se colocar isso para funcionar em muito breve. E, no entanto, não vai ter isso para o próximo prefeito reformar. Ele vai ter que fazer um projeto e começar de novo. Aí você tem outras prioridades do governo, que é reabrir a escola. Né? Vai continuar... não sei que ele entregue o prédio pronto, mas será que com 2 meses você faz? É uma inconsequência muito grande derrubar uma coisa que está pronta para fazer. Nós não estamos início de governo.
O governo que vai começar não iniciou ainda. Nós temos um fim de governo. A hora, prefeito Vinícius, é de limpar a gaveta. Não é hora de derrubar nada para construir nada novo, né? Porque, pelas promessas, era para estar pronto agora o prédio da prefeitura, naquele galpão de caldeiras da Sudantex, né? A prefeitura não ia para lá. O teleférico. O teleférico está quase pronto. Que ele prometeu o teleférico ali, né? Ia ficar assim, naquele negócio Rapaz, assim. olha... Ia subir assim, ó. O teleférico, todo mundo ia subir olhando o céu. Né? Mas... Além de tudo, além de pegar toda essa prefeitura desorganizada, o próximo prefeito ainda vai ter que ficar com aquela coisa na cabeça. Será que o precatório vem amanhã? Será que toma 2 ou 3 milhões amanhã? Será que os 10 milhões que vão tomar vai ser semana que vem? Porque isso também está obscuro, né? E é preciso que, nessa transição agora, esse gabinete entenda, né, as reais possibilidades. A prefeitura está no calque ainda? Qual é o rombo? Quais os recursos da prefeitura que estão travados pela justiça em função das dívidas do precatório, né? Outra, dezembro era a hora de chegar aqueles milhões da SEDAI, a segunda parcela da outorga, né, da venda da água. Lembra disso, né? Uhum. Mas vou dar uma notícia ruim para você, o prefeito já deve ter essa notícia ruim já. A justiça está piorando os precatórios no que a prefeitura tem a receber da outorga da água. Se chegar o dinheiro da água... Não chega, já vai na conta. Aqueles 100 milhões, uma hora chegou 5 milhões, outra 3, outra 10, outra 15. Eu fiz uma matéria sobre isso uns 3 meses atrás, já tinham tomado mais de 20 milhões dos tais 100 milhões, dos 40% que falta pagar da outorga. Então, se 3 meses atrás já tinham tomado mais de 20 milhões, já deve ter ido os 80, 100 milhões por buraco para cobrir o precatório. Esse dinheiro nem chega, Mandei, vai não, o dinheiro não chega, é conta para conta. Quando ele já entra para uma conta, como está sequestrado o valor, é um sequestro de valor futuro. Porque o que a justiça faz? Sequestra a conta. Como não tem dinheiro nas contas, eles acharam um mecanismo de sequestrar no a receber. Como tem essa outorga para receber, que o prefeito tinha informado, esse que foi o erro do prefeito, o jurídico, né? Ele informou a justiça que iria pagar, para não ficar sequestrando não, que ele vou pagar, que eu vou receber a água. E não pagou. Aí a conta do sequestro viu. Não, se ele diz que vai usar o dinheiro da água para pagar os precatórios, nós vamos direto na conta da água que vai entrar essa grana aí. Ou seja, não se pode nem contar com esse dinheiro da segunda parcela da água, porque ele já está sendo sequestrado pelo tribunal que executa os precatórios. Eu ouvi aí há tempos atrás, não sei quanto tempo, 3, 4 meses, o prefeito Vinícius falou que o governo dele deu um grande incentivo à construção civil em Teresópolis. Eu vi uma matéria esse final de semana na CNN mostrando a construção civil no Brasil inteiro, nos últimos 24 meses, 2 anos. Se bobear, cresceu mais que aqui. Hã? Se bobear, cresceu mais que aqui. Cresceu muito mais do que aqui. Média. Mas a construção civil, ela disparou no país inteiro. Uhum. Não foi só em Teresópolis. Hoje, o grande empregador no país é a construção civil. Disparou no país inteiro. Então, não foi o governo Vinícius... E esse avanço, esse aumento da construção civil no Brasil, ele está mudando a realidade das cidades. Porque as cidades são moldadas para a sua população e para aquele modo de viver que existe. Quando você incentiva demais a construção civil e você enche a cidade de novos moradores, né? Para cada vez que você traz, para cada novo morador, você tem mais uma possibilidade de uma pessoa mais na fila da UPA, mais uma criança ou duas na fila da educação. Se você não preparar a estrutura... Se você não preparar a cidade, você não pode pegar esse recurso para vou cobrir o rombo da saúde, o rombo da educação, o rombo das obras civis públicas. Não, esse dinheiro já tem que estar pensando em aumentar a capacidade da cidade para absorver esse novo público. Nós estamos tendo esse problema aqui, porque nós temos uma rede de educação, o último número que eu soube era de 23 mil alunos, mas isso também não pode ser muito, não são muito críveis esses números que a prefeitura oferece, que serve muito para buscar merenda, para buscar recurso. Então ele pode ser manipulado. Mas quando se tiver esses prédios dos Minhas Casas Minha Vida de Teresópolis, com essa população emergente que está subindo a serra para morar em Teresópolis, você vai aumentar de 23 para 30. Onde vai caber mais 6 mil, 7 mil alunos na rede, numa rede saturada?
Então, é muito importante. Então, às vezes, você está arrumando um problema em vez de uma solução. A construção civil, no primeiro momento, ela dá um emprego. Ela dá a venda do material, mas depois você vai pagar a conta, porque você tem que estruturar a cidade para isso. E você está lidando. E também você tem que ver para que lado você está querendo crescer. Porque quando você incentiva mais tantas mansões no Quebra-Frasco, mais tantas casas elegantes no Comari, você está falando de um público que vem para a cidade, que não vai depender da rede pública de saúde nem da rede pública de educação. Não vai depender nem mesmo do trânsito funcionar, porque ele vem para curtir a sua casa, ficar por lá e o delivery vai entregar, alguém vai fazer a compra para ele. Ele não depende dessa cidade funcional. Mas as pessoas que vão para esses apartamentos, que são, não digo nem apartamentos, são bons apartamentos, num valor até caro, não são coisas baratas não, mas que eles vendem o seu carro, vendem uma casa e compram um apartamento de Teresópolis para morar aqui, ele está trazendo 4 ou 5 filhos, são pessoas que vão pesar nos serviços que já existem, e eles vão querer curtir essa cidade, eles precisam de uma cidade, do centro da cidade que funciona para eles andarem, eles precisam de um carro, de ruas que eles possam transitar, precisam de uma UPA que atenda com certa rapidez, porque é um novo público que vai vir para a cidade. Então, esse crescimento é muito ruim, porque o crescimento só é bom quando ele vem com o desenvolvimento agregado. Então, quando você tem o crescimento com desenvolvimento, é o ideal. Esses crescimentos apenas para colocar dinheiro na conta da prefeitura, liberação de licença de obra, com venda, isso é muito bom, dá emprego, dá uma ideia de desenvolvimento na cidade. Mas o desenvolvimento, ele não vai vir, porque no final você só cresceu. E cresceram os problemas. Cresceram os problemas. Porque se você não tem recurso para pagar educação e saúde para essa cidade de 165 mil habitantes, como é que você vai arrumar, melhorar esse serviço para quando aumentar 10, 20 mil? Mas pode botar mais 200 aí, são mais de 200 mil habitantes, com certeza. A gente vai para o comercial. Na volta, eu quero falar sobre o lançamento do livro do Vanderlei, que está chegando agora, e também sobre os barulhos de Teresópolis. Porque a gente já falou agora é só aguardar o que vem aí da transição, né? Isso é assunto diariamente, daqui para frente. Vamos comercial, a gente volta já.